O livro de Mirdá, capítulo 16, acerca de credores e devedores. O que é o dinheiro? Rustidion é perdoado de sua dívida para com a arca. Narrativa de Naronda. Certo dia, quando nós 7 e o mestre estávamos voltando do ninho da águia, vimos Xamadã ao portão, agitando um documento que tinha na mão, diante de um homem que se achava prostrado aos seus pés. Dizia Xamadã bastante zangado: "O teu delito esgota a minha paciência. Não posso mais ser tolerante. Ou pagas já, ou irás apodrecer na prisão." Reconhecemos o homem como sendo Rustidion, um dos arrendatários da arca, que se achava em débito de certa soma de dinheiro para com esta. Esfarrapado e envelhecido, suplicava ao superior que lhe desse um prazo para pagar os juros, dizendo que numa só semana havia perdido seu único filho e sua única vaca que possuía, em consequência do que sua velha esposa havia sido acometida de uma paralisia. O coração de Xamadã, porém, não se enternecia. O mestre foi ao encontro de Rustidion e, tomando-o delicadamente pelo braço, disse: "Levanta-te, meu Rustidion. Tu és também imagem de Deus. E a imagem de Deus não deve se curvar diante de sombra alguma." E voltando-se para Xamadã, "Mostra-me o título da dívida." Narrativa de Naronda. Xamadã, que havia um momento estava furioso, para o espanto de todos se tornou mais manso que um cordeiro, e humildemente passou ao mestre o papel que tinha na mão. O mestre examinou com todo o cuidado o documento, enquanto Xamadã o olhava calado, como se estivesse sob a ação de um encantamento. Mirdá fala: "Não era Onzenário o fundador desta arca? Por acaso ele te legou dinheiro que devesse emprestar com usura ou terras para alugar a um preço exorbitante? Deixou-te ele por herança o suor e o sangue do teu irmão? Ordenou-te que lançasses à prisão aqueles cujo suor tivesse recolhido até não haver mais e cujo sangue tivesse sugado até a última gota? Uma arca, um altar e uma luz foi o que ele te deixou em herança, nada mais. Uma arca, que é o seu corpo vivo, um altar, que é o seu destemido coração, uma luz, que é a sua fé ardente. Estas coisas ele te ordenou que as conservasses intactas e puras, num mundo que baila ao som das flautas da morte e se espoja no lamaçal da iniquidade devido à sua falta de fé. Para que os cuidados do corpo não vos distraísse o espírito, vos foi permitido viver de caridade dos fiéis. E nunca, desde que a arca foi lançada, houve falta de caridade. Mas aí, esta caridade tu agora a transformastes em maldição para ti e para os caridosos, pois com as suas doações tu subjugas os doadores. Tu os enforcas com as cordas que eles fiam para ti. Tu os desnudas das roupas que teceram para ti.
Tu os matas de fome pelo pão que para ti assaram. Tu constróis prisões para eles com as pedras que para ti eles cortaram e emparelharam. Para eles, tu fazes jugos e esquifes com a madeira que eles cortaram para te aqueceres. Empresta-lhes com usura o seu próprio suor e o seu próprio sangue, pois que é o dinheiro, senão o suor e o sangue do homem, cunhado em moedas com as quais se acorrenta o próprio homem? O que é a riqueza, senão o suor e o sangue do homem, armazenado por aqueles que suam e sangram o mínimo, para moer as costas daqueles que suam e sangram o máximo? Malditos, mais uma vez, malditos sejam aqueles que queimam as suas mentes e os seus corações e assassinam os seus dias e as suas noites para acumular riquezas, pois não sabem o que estão acumulando. O suor das prostitutas e dos ladrões, o suor dos tuberculosos, dos leprosos e dos paralíticos, o suor dos cegos, dos coxos e dos aleijados, o suor do arador e do seu boi, dos carneiros, do pastor, do segador e do que faz a colheita, de todos estes e de muitos mais, eis que o armazena o acumulador de riquezas. O sangue do órfão e do velhaco, do déspota e do mártir, do perverso e do justo, do que rouba e do que é roubado, do executor e do que é executado, e o sangue dos exploradores e trapaceiros, e daqueles que são exploradores e lubridiados, o sangue de todos estes e de muitos mais, eis o que armazenam, o que acumulam riquezas. Malditos, sempre malditos sejam aqueles cuja riqueza e cujo capital nos negócios é o suor e o sangue dos homens. Suor e sangue será finalmente o seu preço. Terrível será o preço e apavorante o ajuste de contas. Emprestar e emprestar a juros. Realmente é ingratidão excessivamente descarada para que possa desculpar. Que tens tu para emprestar? Não é a tua própria vida um presente? Se Deus quisesse cobrar os juros pelo mais ínfimo dos presentes que te deu, onde irias buscar com que pagá-los? Não é este mundo um tesouro comum, onde cada coisa e cada homem deposita tudo o que possui para a manutenção de todos? Por acaso, o cavalo empresta a sua sombra, ou a tamareira suas dulcíssimas tâmaras? Empresta o carneiro a sua lã, e a vaca o seu leite a juros? E as nuvens vendem-te a chuva, ou o sol e o calor e a sua luz? Que seria de tua vida sem estas coisas e milhares de outras? E qual dentre vós podes dizer quem depositou o máximo e quem confiou o mínimo na tesouraria do mundo? Podes tu, Chamadã, calculará quais foram as contribuições de Rustidion para a tesouraria da arca? Emprestas-lhes as suas próprias contribuições, talvez uma parte ínfima das mesmas? Cobra-lhes juros escorchantes e agora queres fazê-lo apodrecer na prisão? Qual juro que exiges de Rustidion? Não vês como o teu empréstimo foi lucrativo?
Que melhor pagamento queres do que um filho morto, uma vaca morta e uma esposa paralítica? Que melhores juros exigir do que os andrajos que lhe cobrem o corpo curvado? Esfrega os olhos, chamadã. Desperta antes que te seja exigido também para que pagues as tuas dívidas com juros e não podendo fazer, sejas mandado apodrecer na prisão. O mesmo digo a todos vós, companheiros. Esfregai os vossos olhos e despertai. Dai quando puderdes e tudo o que puderdes. Mas jamais emprestai, senão tudo quanto tiverdes, inclusive a vossa vida, se tornará um empréstimo, e um empréstimo vencido. Sereis considerados insolentes e lançados à prisão. Narrativa de Naronda. O mestre olhou então novamente para o documento que tinha nas mãos e o fez em pedaços que lançou ao vento. Voltando-se então para Rimbal, que era o tesoureiro, disse-lhe: Dá a Rustidion o necessário para comprar 2 vacas e cuidar de sua esposa e de si próprio até os fins dos seus dias. E tu, Rustidion, vais em paz. Tua dívida está resgatada. Toma cuidado para jamais te tornares credor, pois o débito de quem empresta é muito mais pesado do que daquele que toma emprestado. Fim do capítulo 16.